Olá, eu sou o professor Rogério. Então, na última semana nós estudamos, o que aconteceu, né, durante o governo do Stalin. Só que antes nós tínhamos falando, né, sobre o governo tanto do Benito Mussolini e também do Adolf Hitler, né? Então, como é que esses governos totalitários eles vão ser influentes e eles vão ser os protagonistas, né, de um modelo político e que vai, né, junto com a crise de 29, vai resultar, né, no aprofundamento das crises que não tiveram fim no final da Primeira Guerra Mundial, mas que, né, como se coloca, os problemas criados na Primeira Guerra Mundial não foram solucionados e vão acabar, né, por dando umas motivações para a continuação para a Segunda Guerra Mundial. Bem, então, dentro desse contexto todo de revanchismo, de luta ideológica, se nós formos levar em consideração antes da Segunda Guerra Mundial, ocorreu, né, a Guerra Civil Espanhola, e a Guerra Civil Espanhola ela serviu como laboratório, né, para tanto para nazistas e também para socialistas, né, para tentar ali provar qual dos dois modelos eram os mais poderosos, e isso vai resultar depois na Segunda Guerra Mundial. Bem, então, para nós falarmos da Segunda Guerra Mundial, então a Segunda Guerra Mundial ela não aconteceu do dia para a noite, então isso já fica bem claro aqui para nós. Então nós temos que pensar o seguinte: quais foram os antecedentes, né, que levaram à Segunda Guerra Mundial? Então, o que estava acontecendo no mundo, né, para que resultasse no maior conflito bélico armado, né, o maior combate entre potências mundiais da história da humanidade. Porque, diferentemente da Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela não teve, né, aquele período onde ainda, né, eram usados táticas e armas antiquadas. Eles já partiram para o topo, né, para o máximo do poder armamentistas que estavam disponíveis a eles naquele momento. Né, no caso, né, o poder bélico mais impactante, né, do final ali da década de 20 e década de 30. Bem, então essa foto já deixa bem claro para nós como é que foi, né, o resultado da Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial ela foi um empilhamento de corpos, né, de pessoas que morreram por conta de ideologias distintas, tanto pelo nazismo, pelo fascismo, pelo stalinismo, e também pela busca, né, da Inglaterra em manter o seu protagonismo, né, social e econômico dentro da sua realidade. Bem, então, para nós começarmos a trabalhar a sua antecedência, então a Primeira Guerra Mundial ela alterou radicalmente o mapa geopolítico na Europa com a derrota dos impérios centrais, da Áustria, da Hungria, da Alemanha e do Império Otomano, e a tomada do poder pelos bolcheviques em 1917 na Rússia. Os aliados vitoriosos como França, Bélgica, Itália, Grécia, Romênia ganharam territórios, enquanto novos estados foram criados a partir do colapso da Áustria-Hungria e dos impérios russos e otomanos. Então, no caso, nós temos esses vários contextos dentro daquela região mais oriental da Europa. Então, isso vai gerar ainda o acirramento dessas rivalidades. Bem, então, apesar do movimento pacifista após o fim da guerra, as perdas causaram um nacionalismo irredentistas, né, e revanchistas em vários países da Europa. O irredentismo e os revanchismos eram fortes na Alemanha por causa das significativas perdas territoriais, coloniais e financeiras incorridas pelo Tratado de Versalhes. Então, pelo tratado, a Alemanha perdeu cerca de 13% dos seus territórios e todas as suas colônias ultramarinas, então na África e também em outros continentes. Então, foi proibida de anexar outros territórios, outros estados, e teve que pagar indenizações e sofreu limitações quanto ao tamanho e a capacidade da sua força armada. Enquanto isso, a Guerra Civil Russa levava à criação do Estado da União Soviética. Então, dentro desse contexto todo, nós temos a Alemanha, né, naquele fervor,
né, da crise que vai levar à perseguição de judeus, né, por conta que o Adolf Hitler vai culpar os judeus pela perda desses territórios, né, que os judeus teriam, teoricamente, se aliado aos franceses e aos ingleses, e isso vai fazer com que esse levante do povo de uma nova supremacia dentro da Alemanha fosse a base, né, para esse confronto ideológico dentro daquela realidade. Então, o Império Alemão ele foi dissolvido durante a Revolução Alemã de 18 e 19, e o governo democrático, mais tarde conhecido como República de Weimar, foi criado. Então, o período entre guerras foi marcado pelo conflito entre partidários da nova república e opositores radicais, tanto da direita, tanto da esquerda. Embora a Itália, como aliado entente, tenha feito alguns ganhos territoriais, os nacionalistas do país ficaram irritados com a promessa feita pelo Reino Unido e pela França para garantir a entrada da Itália na guerra, né, do lado deles, e não foram cumpridas do acordo de paz. Então, em 1922 a 25, o movimento fascista liderado pelo Benito Mussolini tomou o poder na Itália com uma agenda nacionalista totalitária e a sua colaboração, né, das classes, né, que eram, de uma certa forma ou de outra, eram simpatizantes aos seus ideais, que aboliu a democracia representativa, reprimiu os socialistas e a esquerda e as forças liberais, e seguiu uma política de extrema agressividade destinada a forjar, através da força, um país como uma potência mundial, um novo Império Romano. Bem, então, no caso, nós temos esses dois movimentos muito presentes ali na Europa Central, no caso do fascismo italiano e também, né, do nazismo alemão. E isso vai criar, né, esse levante, né, contra aquela democracia frágil que estava surgindo ali naquele momento, no pós-guerra, mas também, né, que vai acentuar ainda mais esse revanchismo. Bem, então, o Adolf Hitler, depois de uma tentativa fracassada de derrubar o governo em 23, tornou-se chanceler em 33. Ele aboliu a democracia, defendendo uma revisão radical e racista da ordem mundial, e logo começou uma campanha de rearmamento, né, massivo do país. Enquanto isso, a França, para assegurar a sua aliança, permitiu que a Itália agisse livremente na Etiópia, país que governou, né, que o governo italiano desejava como uma posse colonial. Situação se agravou em 35, quando o território da bacia do Sarre foi legalmente anexado à Alemanha e Hitler repudiou o Tratado de Versalhes, acelerando o seu programa de rearmamento e recrutamento de soldados alemães. Então, na Alemanha, o Partido Nazista, liderado por Hitler, procurou estabelecer o Estado nazista, um país mais forte. Com o início da Grande Depressão, o apoio doméstico ao nazismo fortaleceu-se em 33. Hitler foi nomeado chanceler após o incêndio do Palácio de Reichenstein. Então, Hitler conseguiu criar o governo unipartidário e totalitário liderado pelos nazistas. Então, dentro da Alemanha, o Adolf Hitler ele aproveita o que estava acontecendo na política econômica mundial, né? Então, com o surgimento da crise de 29 e a crise chegando na Alemanha ao seu ápice. Então, quando os alemães eles vão considerar a política de Hitler uma política positiva, e isso vai fazer com que eles comecem a se organizar contra aquilo que eles chamavam de tratado, né, maldito, na questão do Tratado de Versalhes. E isso vai fazer com que a Alemanha se busque novas anexações, como também a Itália na Guerra da Etiópia, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas é sempre bom nós levarmos em consideração. O que esses dois partidos tiveram em comum? Principalmente a imposição de um modelo unipartidário. Então, só havia um partido que governaria aquele território. Bem, então a China, o partido de Kuomintang, né, então o KMT, lançou uma campanha de unificação contra os líderes regionais, os chamados senhores da guerra na China, e o país unificou-se em meados de 1920, mas logo viu-se envolvido em uma guerra civil contra seus antigos aliados comunistas.
Então, em 1931, o cada vez mais militarizado Império Japonês começou a buscar influenciar, né, a influência na China, como sendo o primeiro passo visto pelo governo para obter o direito do país em governar a Ásia, como afirmava o slogan político, né, do Japão, que todos sob o mesmo teto. Então, os japoneses usaram o incidente de Mukden como pretexto para lançar a invasão da Manchúria e estabelecer o estado fantoche de Manchukuo. Né? Então, no caso, né, o Japão e a China estavam em momentos diferentes. Então, a China, que foi unificada também pelo apoio dos socialistas, né, no caso ali na década de 20, quando há, né, essa tentativa, né, de governo japonês, eles vão se unir contra essa ameaça. Mas depois nós vamos ver que houve a Revolução Chinesa, que foi a implementação do governo socialista pelo Mao Tse-tung. Né? Então, nesse caso, né, o Japão ele usa um slogan muito próprio do seguinte: todos os asiáticos sobre a mesma política, controlada por quem? Pelos japoneses. Então, os japoneses vão tentar iniciar o seu projeto imperialista dentro da Ásia. Bem, então, muito fraca para desistir, né, para resistir ao Japão, a China apelou para a Liga das Nações para ajuda. Então, o Japão retirou-se dessa organização internacional após ser condenado à sua incursão à Manchúria. As duas nações passaram a enfrentar-se em várias batalhas em Xangai, em Ren e Hebei, né, e até a trégua em Tango, então ser assinado em 33. Depois disso, a força voluntária chinesa continuaram a resistência à agressão japonesa na Manchúria, em Chahar e em Sichuan. Né? Então, no caso, né, o Japão ele tinha esse desejo imperialista e mesmo com a desaprovação da Liga das Nações, que era um protótipo da ONU, né, vai continuar essa empreitada imperialista. Então, na esperança de conter a Alemanha, o Reino Unido, a França e a Itália formaram a frente de Stresa. Então, a União Soviética, preocupada com objetivos da Alemanha de ocupar vastas áreas do leste europeu, escreveu o Tratado de Assistência Mútua com a França. Então, antes de tomar efeito, porém, o Pacto Franco-Soviético foi obrigado a passar pela burocracia da Liga das Nações, que o tornou essencialmente sem poder. No entanto, em junho de 1935, o Reino Unido fez um acordo naval independente com a Alemanha e flexibilizando as restrições anteriores. Então, a Inglaterra ela vai flexibilizar aqueles acordos que foram firmados no Tratado de Versalhes. Né? Então, passando que a Alemanha pudesse aumentar a sua marinha. Então, os Estados Unidos, preocupados com os antecedentes na Europa e na Ásia, aprovaram a Lei de Neutralidade em agosto. Em outubro, a Itália invadiu a Etiópia e a Alemanha foi o único grande país europeu a apoiar a sua invasão. O governo italiano posteriormente abandonou as suas objeções em relação às metas da Alemanha de dominar a Áustria. Então, no caso, né, a Alemanha inicia-se o seu projeto de reunificar o grande império alemão sob o comando do Adolf Hitler, o que ele vai denominar de Terceiro Reich. Né? E com isso vai dar medo aos países que temiam o que viria a seguir. O que viria a seguir nada mais foi do que, né, a declaração da Segunda Guerra Mundial. Bem, então o Hitler desafiou o Tratado de Versalhes e de Locarno com a remilitarização de Renânia em março de 36. Ele recebeu poucas respostas de outras potências europeias. Então, quando a Guerra Civil Espanhola começou em julho daquele ano, Hitler e Mussolini apoiavam as forças nacionalistas, fascistas e autoritárias na Guerra Civil contra a República Espanhola. Então, essa última era apoiada pela União Soviética. Os lados usaram o conflito para testar novas armas e métodos de guerra, tendo os nacionalistas como vencedores no início de 39. E em outubro de 36, a Alemanha e a Itália formaram o eixo Roma-Berlim. No mês depois, a Alemanha e o Japão assinaram o Tratado de Anticontinentem, né? No caso,
com a adesão da Itália no ano seguinte. E a China, após o incidente de Xiwan, né, ou Kuomintang, né, e as forças comunistas concordaram com o cessar-fogo, com o objetivo de apresentar uma frente unida para se opor à invasão japonesa. Então, quando nós falamos disso, né, então eu falei de um pouquinho de uma forma mais generalizada. Agora eu vou tratar um pouquinho de cada conflito desse e como esses conflitos resultaram na declaração da Segunda Guerra Mundial. Então, o uso do mapa mundi é muito importante nós frisarmos uma questão importante. Então, no caso, nós tínhamos vários interesses no mundo nesse momento. Então, a Alemanha no centro da Europa, a Itália tentando resgatar a sua importância após a Primeira Guerra, a Inglaterra tentando manter a sua supremacia militar e marítima e também não estava interessada em um novo conflito, os Estados Unidos, que tinham problemas muito sérios na década de 30, que foi causada pela crise de 29, também não estava interessada na guerra, mas em algum momento ela deveria interferir também por conta, né, que isso iria acabar respingando nela. E novamente o mapa, né, no caso, aonde iria começar a guerra seria os países emergentes, no caso, né, ali no centro da Europa, né, no caso da Áustria, da Polônia, e por conta da invasão, né, da Itália, da Etiópia, e também por conta assim, do desejo imperialista que o Japão tinha na Ásia. E isso vai, né, levar novamente o mundo a entrar no processo da Segunda Guerra Mundial. Levando em consideração que muitos historiadores hoje eles questionam esse momento, pregando o seguinte, que não houve, né, um cessar-fogo na Primeira Guerra Mundial, só houve uma trégua momentânea. E isso é um ponto essencial para nós pensarmos, né, a questão da Segunda Guerra Mundial. Não como uma guerra nova, mas sim uma continuidade dos problemas não resolvidos na Primeira Guerra. Bem, então, no caso, nós vamos começar aqui a trabalhar a questão de uma visão da invasão da Etiópia. Então, a Segunda Guerra, né, Ítalo-Etíope foi uma grave guerra colonial que começou em outubro de 35 e terminou em 36, em maio de 36. Então, a Inglaterra foi travada entre as forças armadas do Reino da Itália, então, e as forças armadas do Império Etíope, também conhecida como Abissínia. Então, no caso, a guerra resultou na ocupação militar da Etiópia e sua anexação ao recém-criado, né, colônias da África Oriental Italiana. Então, além disso, expôs a fraqueza da Liga das Nações como uma força de manutenção da paz. Tanto que a Itália quanto a Etiópia eram países membros da organização, mas a Liga não fez nada quanto a guerra claramente violou o 10º artigo da Convenção, que era que a Itália não deveria anexar mais nenhum território. Então, nesse caso, a Etiópia, desde a Conferência de Berlim, era um território desejado pela Itália, levando em consideração que a Etiópia era um estado livre. Então, ela nunca foi colônia de nenhum país europeu, mas, né, por conta das suas riquezas naturais, vai fazer com que esses países europeus voltem o seu olhar para ela. E isso é um ponto essencial de nós levarmos em consideração. Então, uma forma de que a Itália encontrou, né, para expandir o seu território foi a invasão da Etiópia. E a Liga das Nações, preocupadas com outros problemas regionais, não vai se preocupar com isso, mas, né, vai iniciar o processo de anexação de outros territórios. Bem, a Guerra Civil Espanhola. Então, a Alemanha e a Itália deram apoio à insurreição nacionalista liderada pelo general Franco na Espanha. A União Soviética, como nós vimos, apoiou a República Espanhola, que representava a tendência esquerdistas, né? Ambos os lados usaram a guerra como uma oportunidade de testar as suas táticas. Então, o bombardeio à cidade de Guarnica, uma das cidades que tinham entre 5.000 a 7.000 habitantes, foi considerada um ataque terrorista, né? Um ataque terrível na época, e usado como uma propaganda amplamente difundida no Ocidente, levando acusações de atentado terrorista e de que 1.657 pessoas tinham morrido no bombardeio. Na realidade, o ataque foi uma operação tática contra a cidade, né, com importantes comunicações militares, né, próximas à linha de frente, e estimativas modernas não rendem, né, mais de 300 a 400 mortos no fim do ataque.
mas mesmo assim, né, foi um ataque onde quem mais sofreu foi a população civil. E isso vai ser retratado pelo Pablo Picasso, né, na sua obra A Guernica, que nós já discutimos quando nós falamos da Guerra Civil Espanhola. Bem, então, a invasão japonesa na China. Então, em 1937, o Japão ocupou Pequim, a antiga capital imperial chinesa, depois de instigar um incidente, né, de ponte de Marco Polo, que culminou com uma campanha japonesa para invadir a China. Os soviéticos rapidamente assinaram o pacto de não agressão com a China para emprestar material de suporte e acabando com a cooperação prévia com a China, com a Alemanha. Então, a cooperação sino-germânica de 1911 a 1941. E o generalíssimo Chiang Kai-shek, né, então, usou o seu melhor exército para defender Xangai, né, Pequim. Mas depois de 3 meses de luta, a cidade caiu. Os japoneses continuaram a empurrar as forças chinesas para trás, capturando a capital, então Nanquim, em dezembro de 1937, e cometendo o chamado Massacre de Nanquim. Então, no caso, nós temos, né, esse episódio aí importante. Então, o Japão expandindo seu território cada vez mais e aumentando a tensão ali na Ásia. Então, em junho de 1938, as forças chinesas paralisaram o avanço japonês através da criação de enchentes no Rio Amarelo. E, então, essa manobra comprou tempo, né, para os chineses prepararem a sua ofensiva em Wuhan, mas a cidade foi tomada em outubro. Então, as vitórias militares japonesas não provocaram o colapso da resistência chinesa, que o Japão tinha a esperança de alcançar. Em vez disso, o governo japonês se mudou para o interior, né, de Pyongyang, então, e continuou a sua guerra. Então, aqui nós temos uma imagem dos corpos empilhados no massacre, né, da cidade. Isso é um ponto essencial. Então, isso foi um dos motivos que a guerra se expandiu para o Oriente. Então, o Japão ele também não tinha a intenção apenas de se manter na China. Então, o Japão invadiu também a União Soviética e a Mongólia naquele ano. Então, em 29 de julho de 1938, os japoneses invadiram a União Soviética e foram combatidos na Batalha de Lago Khasan. Então, no caso, apesar da vitória soviética, os japoneses consideraram um empate inconclusivo. Em 11 de maio de 1939, decidiram mudar a fronteira japonesa-mongol até o rio de Kaohsiung, pelas suas próprias forças. Então, após os sucessos iniciais do ataque japonês à Mongólia, o Exército Vermelho infligiu ao primeiro ataque importante ao exército de Guangdong. Então, no caso, né, a guerra vai sendo travada dentro dessa realidade. Então, a vitória soviética mongol na batalha de Khalkhin, Gol, levou a uma crise do governo, convencendo algumas partes do governo japonês de que deveria se concentrar em se conciliar com o governo soviético para evitar a interferência na guerra contra a China, ao invés de voltarem as suas atenções militares para o sul, mudarem seu foco para o território dos Estados Unidos e da Europa no Pacífico. Também impediram a demissão do experiente líder militar soviético, como Georgov Zhukov, que mais tarde iria desempenhar um papel vital na defesa de Moscou, no caso da Batalha de Moscou, de 13 de abril de 1941, e o Pacto de Não Agressão Nipônico-Soviético foi assinado. Então, aí nós temos essa foto, do Stalin e o líder japonês, assinando o Tratado de Não Agressão, tanto um contra o outro naquela realidade. E o rompimento do Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial. Então, na Europa, a Alemanha e a Itália foram se tornando mais ousadas, e em março de 1938, a Alemanha anexou a Áustria novamente, provocando uma reação de outras potências europeias. Então, incentivado por Hitler, começou pressionando as reivindicações alemãs na região dos Sudetos, uma área da Tchecoslováquia, com uma população predominantemente da etnia alemã, e logo a França e o Reino Unido concederam esse território para a Alemanha, no Acordo de Munique, que foi feito
né, contra a vontade do governo da Tchecoslováquia, em troca de uma promessa de fim, né, de mais exigências territoriais por parte dos alemães. Então, no caso, nesse momento, né, o Adolf Hitler ele começa a negociar alguns territórios, né, com as potências, principalmente com a Inglaterra. E a Inglaterra, para evitar alguns conflitos, né, a Inglaterra vai ceder parte do território, no caso aí, né, o território que eles, né, consideram importante, que o Hitler considerava que era a área vital, né, o território de predominância da etnia alemã. E isso vai fazer com que, né, o Hitler ambicionasse novos territórios. Então, logo depois, no entanto, a Alemanha e a Itália forçaram a Tchecoslováquia a ceder territórios adicionais à Hungria e à Polônia, e em março de 1939 a Alemanha invadiu o restante da Tchecoslováquia, posteriormente decidindo o protetorado da Boêmia e da Morívia e o Estado fantoche pró-alemão, né, no caso a República Eslovaca. Então, no caso, espantados com o Hitler a fazer as exigências adicionais sobre Danzig, então a crise de Danzig. Então, no caso, a França e o Reino Unido garantiram seu apoio à independência polonesa, quando a Itália conquistou a Albânia em abril de 1939, e a mesma garantia foi estendida à Romênia e à Grécia, logo após a promessa franco-britânica para a Polônia, a Alemanha e a Itália formalizarem a sua própria aliança, o Pacto de Aço. Então, em agosto de 1939, a Alemanha e a União Soviética assinaram o Pacto de Molotov, né, que é o tratado de não agressão com o protocolo secreto, as negociações sobre a adesão da União Soviética ao eixo. Então, no caso, isso nunca foi comprovado historicamente, mas existem esses relatos. Então, as partes de acordo deram direitos uns aos outros, no caso de um rearranjo territorial político, e as esferas de influência oeste da Polônia e da Lituânia para a Alemanha, e leste, né, no caso da Polônia, da Finlândia, da Estônia, da Lituânia e da Bécia, né, da Bécia Arábia para os russos. E o tratado também levantou a questão da Polônia continuar a ser independente. Então, no caso, a Polônia seria anexada pela Alemanha, né, dentro dessa realidade. Bem, então, o que nós vamos, né, trabalhar no próximo vídeo? Os conflitos. Então, como é que foi a guerra, né, em si? Como é que foi esse emaranhado de conflitos e como é que isso vai resultar, né, no final da Segunda Guerra e depois, né, a ascensão tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Bem, então, acredito que tenha sido isso. Né? Então, agradeço a todos aqui, né, por estar me acompanhando. Então, muito obrigado. Né? Então, se você gostou do vídeo aqui, deixe o seu like também, né? Se você gostou, né, e queira receber mais vídeos falando sobre esses debates históricos, né? Também se inscreva e ative o sino aí para acompanhar essa realidade. Então, agradeço a todos, né? E até a próxima, né? E vamos continuar os nossos estudos.